Eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. A Bíblia conta para nós que José, ele teve um sonho, e o sonho de José indicava que ele seria governador sobre seus pais e sobre seus irmãos. E por esta razão, muitos de nós, muitos cristãos, afirmam que José é um grande sonhador. Mas, quando a gente analisa as Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que este não se tratava de um sonho de José. José, ele não sonhou, ele não desejou no seu coração ser governante sobre seus irmãos e sobre seus pais. A gente não vai perceber isso pelas Escrituras, embora José tivesse o sonho. Só que o sonho de José não se tratava de um sonho dele, se tratava de um propósito do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Deus deu a José o seu propósito através de um sonho. Então nós precisamos distinguir, fazer essa diferença. E o detalhe é que, quando Deus ele anuncia um propósito na vida de um dos teus seguidores, dos teus filhos, dos teus servos, esse propósito, para poder cumprir, existem as suas etapas. Como já disse em outros momentos, é que Deus ele tem propósito, usa um processo e esse processo desencadeia uma série de crises na vida dessa pessoa. Então, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José, o que aconteceu? Vamos analisar. José, depois desse sonho, ele foi tomado pelos seus irmãos, jogado em uma cisterna, ele foi tido como morto. O seu pai recebeu a notícia que José teria morrido, matado por animais selvagens. Essa informação foi dada pelos irmãos. Então José ele foi traído pelos seus irmãos. Depois José ele foi vendido como escravo. Só que José ele estava numa família livre. E aí ele amarga anos da sua vida na condição de um escravo. Depois José ele vai morar na casa de um senhor, onde a mulher, a esposa desse senhor, tenta assediar José, dormir com ele, e ele, ao recusar, por essa razão, ele foi lançado em uma prisão, ele ficou preso por causa do seu compromisso e da sua fidelidade com Deus. Vocês estão percebendo que lá atrás, Deus disse a José: você vai governar, esse é o meu propósito na sua vida. Só que até este momento a gente não vê nada disso acontecer. Só estamos assistindo tragédias na vida de José. E eu te pergunto, como lidar com essa situação? Ao saber que Deus ele tem um propósito para cumprir na vida dos teus filhos, na sua vida, sendo que você olha para o propósito de Deus e você olha para a sua situação atual. A sua situação atual é somente marcada por muitas tragédias, muitas situações desafiadoras, difíceis, muitos desertos, muitas provas. Só que chegou o momento que Deus ele quebra as cadeias de José, arranca José da cela e coloca José na frente de Faraó, o maior governante daquela época, o maior rei daquela época, e em seguida José ele se torna primeiro-ministro e se torna homem de destaque e veio a governar, não somente sobre seus pais e sobre seus irmãos, mas sobre toda aquela região. Veja só, do sonho que Deus deu a José até ele assumir a cadeira de primeiro-ministro, houve um processo. E durante esse processo, José ele enfrentou muitas crises. A grande realidade dessas crises de José, a gente percebe quando ele vai dar nomes aos seus filhos. Os nomes dos teus filhos revelam as crises que José tinha no seu coração. Só que Deus cura todas e cumpre com a sua palavra. Eu estou dizendo isso porque acredito que Deus ele tem um propósito na sua vida. Acredito que Deus está cumprindo esse propósito através de um processo e acredito que você está enfrentando algumas crises, alguns porquês, alguns questionamentos. Mas Deus é poderoso para realizar
na sua vida tudo aquilo que Ele planejou e programou. Eu acredito nas promessas do Senhor na sua vida. Você até pensou em desistir, mas quando esse vídeo chegar no seu celular e você estiver me ouvindo, você vai se lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou e você vai renovar a tua fé, a tua esperança. Você vai ser fortalecido por esta palavra, porque Deus mandou dizer para você: continue prosseguindo, porque o meu propósito na sua vida vai se cumprir para a glória do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus te abençoe e tenha um dia, uma noite, um ano poderoso e abençoado.